John Textor devolveu para o torcedor do Botafogo a alegria que talvez ele nem acreditasse mais ser possível. Um time que em 2021 vencia a Série B do Campeonato Brasileiro e que estava disputando a competição pela terceira vez em 20 anos, o que é muita coisa para um time grande, foi capaz de 3 anos depois conquistar não só a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também a Libertadores da América. E não podemos negar que sem John Textor isso não teria acontecido. O problema aqui é, o que esse título vai custar para o Botafogo? O que aconteceu com o Botafogo no ano seguinte? Por que o time não conseguiu disputar os títulos? Enfim, para a gente chegar aqui, primeiro vamos ver quem é John Textor. O dono do Botafogo é americano, nascido em Kirksville, estado do Missouri. Ele se formou em economia e começou a construir a sua fortuna com tecnologia. Nos anos 90 ele possuía várias empresas. Construía sites, programava sistemas de segurança, criava ambientes 3D e de realidade virtual para jogos. Com isso, o Textor foi fazendo seu dinheiro. Já em 2006, ele compra uma empresa chamada Digital Domain, especializada na produção de efeitos visuais e que foi fundada pelo diretor de Hollywood, James Cameron, o diretor de Titanic, Avatar, e foi essa mesma empresa que havia feito os efeitos especiais de Titanic. Para você ter uma ideia do sucesso da empresa, da Digital Domain, ela já conquistou 8 Oscars. Mas o Textor, como você talvez já tenha percebido aqui, é um empreendedor serial. E ele não ia parar na Digital Domain. Em 2013, ele funda uma outra empresa, a Pulse. Obviamente, uma empresa de tecnologia, porque já ficou claro que é disso que ele gosta. E essa empresa faz hologramas ultra realistas. E ela ficou muito famosa no mundo em determinado momento. Foi quando ela colocou Tupac Shakur para cantar no festival Coachella, na Califórnia. Tupac, o rapper, havia sido morto em 1996. E ali estava ele, em 2014, cantando num festival. Uma loucura. Mas eu já disse aqui, o Textor é um empreendedor serial. Ele não ia parar nessa empresa também. Em 2015 ele funda a Fubo TV, uma empresa especializada em streaming de esportes. O bilionário sempre foi muito ligado nos esportes, ele mesmo andava de skate na adolescência, diz que queria seguir carreira no skate, mas que uma vez ele bateu a cabeça, se machucou e não pôde mais andar. E assim como todas as outras empreitadas, a Fubo TV também foi um sucesso. O Textor fica nela até 2020, quando decide deixar a companhia para se arriscar em uma nova empreitada, comprar o seu próprio time de futebol. E assim, em 2021, ele tenta comprar 25% do Benfica, mas não teve sucesso. Meses depois, ele tem sucesso em uma outra compra, 40% do Crystal Palace, da Premier League. Só que dentro da ideia de gestão dos clubes do bilionário, não basta você ter apenas um time, ele sempre quis ter uma rede de times. Assim você consegue tirar um proveito maior, você consegue fazer mais dinheiro e você consegue intercâmbio de jogadores. Algo como o Grupo City tem, o Grupo Red Bull tem. E é com essa ideia que em 2022 o americano chega ao Brasil e adquire 90% da SAF do Botafogo. Além disso, ele também já tinha comprado um time na Bélgica, o Molenbeek. Tudo isso foi feito através da sua empresa, a Eagle Football Holding. E o plano era tornar a Eagle um dos maiores grupos do mundo. O torcedor do Botafogo, quando viu o Textor, foi meio que amor à primeira vista. Aquele americano com um jeito meio bonachão, que andava de skate, comia churrasco na porta do estádio. Esse era o cara que ia tirar o Botafogo do buraco que o clube parecia destinado a não sair e que levaria o glorioso de volta às glórias. Só que no início, todo mundo espera, quando o seu time é vendido, investimentos mirabolantes, né? Pô, vai chegar o Cristiano Ronaldo, vai chegar o novo Messi aqui, vamos gastar um monte. Porém, o Botafogo tinha uma estrutura muito defasada, tanto física quanto profissional. Então o time precisava de melhorias no Engenhão, precisava de melhorias no seu CT e precisava de melhorias dentro do ambiente profissional. Então, o ano de 2022 não é bem o que o torcedor imaginava quando o time foi vendido, né? O time é vendido, você imagina que vai chegar um monte de jogador e a gente vai brigar por título. O Botafogo termina na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Mas, se você parar para pensar, esse time havia sido rebaixado 2 anos antes. Uma 11ª colocação fazendo um campeonato sem sustos já é uma boa evolução. O ano de 2023 começa e ele não parece que vai ser muito bom não. O Botafogo não consegue nem se classificar para a segunda fase do Campeonato Carioca, não briga pelo título, mas aquele investimento em estrutura começa a dar resultado. Os scouts do clube começam a achar bons jogadores e o Glorioso começa o Brasileiro voando. Parecia que o jejum que vinha desde 1995 finalmente ia acabar 28 anos depois. Parecia, porque uma ligação mudou tudo. Simplesmente Cristiano Ronaldo liga pro treinador Luiz Castro, o chamando para ir dirigir o seu time na Arábia, o Al Nassr. O treinador aceita a proposta e aí vocês sabem que o resto aqui é história. Uma das maiores pipocadas que o Campeonato Brasileiro já viu, depois do Botafogo trocar de técnico mais de uma vez tentando achar alguém para o lugar do Luiz Castro, sem sucesso. Aquele fantasma parecia que ia assombrar o clube por muito tempo, mas 2024 vem, o trabalho sério continua sendo feito, grandes reforços chegam, como Luiz Henrique e Igor Jesus. A gente pode até dizer que eles não são grandes pelo que significaram à época, mas eles foram grandes pelo que eles fizeram dentro do Botafogo. E em 2024 o time exorciza seus fantasmas. Vence o Brasileiro, tendo o Palmeiras como vice, elimina o próprio Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e conquista a América. E agora o futebol brasileiro parecia ter um terceiro time pronto para se consolidar como uma potência. Então, se nos últimos anos a gente vinha de Flamengo e Palmeiras dominando tudo, o Botafogo estava pronto para entrar nesse clubinho. Só que aquela ideia de rede de clubes que o Textor tinha atrapalhou tudo. Porque o americano havia adquirido, através do seu grupo, a Eagle, o Lyon da França. Lyon é uma equipe tradicional, multicampeã francesa no início dos anos 2000, mas era uma equipe com problemas financeiros. Tanto que na temporada 24-25 o Lyon é rebaixado. E não é rebaixado pelo que fez em campo, porque em campo a campanha até foi boa, mas ele foi rebaixado pelos seus problemas financeiros, por não conseguir honrar seus compromissos. Esse rebaixamento até foi revertido depois, não pelo John Textor, mas o americano, que à época ainda comandava o clube, precisava encontrar uma solução para resolver os problemas financeiros do Lyon e não deixar o Lyon disputar a Série B. E aí, qual é a solução que você encontra quando um clube precisa fazer dinheiro? Vender jogador. Só que aqui entra um negócio. Não havia distinção do caixa de cada equipe. Era como se você tivesse um caixa do grupo. E aí, para fazer dinheiro, os jogadores do Lyon estavam à venda, só que os jogadores do Botafogo também. Para quê? Para você pegar esse dinheiro e tentar salvar o Lyon dos seus problemas. E aí, com toda essa confusão, todos esses problemas para resolver, o Textor decide focar apenas no Botafogo. Você ter que administrar um clube em crise lá na França, outro aqui no Brasil, é muito complicado. E ele deixa a presidência do Lyon para a sul-coreana Michelle Kang. No fim das contas, é ela quem reverte o rebaixamento. Só que os outros acionistas do grupo Eagle tinham um plano diferente. O Textor queria vir para cá e ficar administrando o Botafogo. E os outros acionistas, que colocaram muito dinheiro no negócio, mais de 1 bilhão, decidem que a vontade deles agora era tirar o Textor do comando do grupo e, por consequência, tirá-lo do comando do Botafogo. E assim eles fizeram. E o que a gente tem hoje é o bilionário americano que detém a maior parte da Eagle Football Holding, com um relacionamento estremecido com esse seu próprio grupo e sem o comando da empresa. E aí quem está sofrendo com tudo isso? O Botafogo, que viu seus principais jogadores irem embora, que viu o seu dinheiro sair para pagar a conta do Lyon e que não recebeu reforços à altura. Enquanto isso, John Textor sonha em adquirir o próprio Botafogo do Grupo Eagle para poder administrar da forma que ele acha correta e poder fazer o futebol do jeito que ele enxerga que tem que ser. Só que esse é um impasse que parece não ter fim. E o ano de 2025 do Botafogo se arrasta dessa forma, com uma briga pelo poder, com um time estagnado, prejudicado pelas muitas vendas dos seus jogadores e que em nenhum momento chegou perto
de ter um ano de 2025 tão mágico quanto o de 2024. Enquanto isso, o torcedor, que é muito grato ao John Textor, sonha com o fim desse imbróglio para que o Botafogo possa voltar a brigar no topo como ele parecia que estava fadado a fazer. E agora, o futuro do time ainda é uma incógnita. Só o tempo vai nos dizer que fim essa história vai levar. E você, o que acha que vai acontecer com o Botafogo? Acha que o John Textor vai conseguir comprar a parte dele da Eagle e poder administrar o clube? Acha que a Eagle vai colocar alguém para comandar o time e deixar o John Textor de lado? Acha que a associação vai acabar com essa SAF? Enfim, o que você espera pro futuro do Botafogo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você tá nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, não esquece de deixar o like que você me ajuda muito, se inscreve no canal para me dar uma força e fica aqui meu grande abraço.